No caso, uma pergunta bem simples. Sim. No caso de morte de um paciente como desse jovem, então a família buscou a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência. Qual os trâmites, como é que se desenrola esse processo? Porque a pessoa morreu. Então não seria a palavra da família contra a palavra, vamos dizer, do hospital? É uma pergunta bastante interessante. Nesse caso, a gente faz toda a análise do que aconteceu utilizando o prontuário. É o prontuário que vai dizer tudo o que aconteceu, porque é uma obrigação ética do médico, do hospital, da clínica, seja o que for, ter o prontuário do paciente. Então, assim, quando acontece um caso como esse, que você não tem a pessoa viva mais, que ela possa participar de uma perícia, que um perito vai analisar o que aconteceu, essa perícia a gente chama de perícia indireta, porque ela vai ser feita via prontuário. E aí, com a análise desse prontuário, o perito vai chegar numa conclusão de que se houve erro ou se não houve erro, se o médico atuou na melhor técnica ou se ele cometeu um erro de diagnóstico, por exemplo, e que levou ao óbito do rapaz, né? Mas no caso, existem casos que o hospital não tem um prontuário correto. Muitas vezes o prontuário é muito deficiente. Sim. Esses casos, eles complicam um pouco a nossa chegada de uma conclusão, né? Porque toda vez que você tem um prontuário que ele é deficitário, o perito ele vai utilizar aquele prontuário para poder chegar numa conclusão. E muitas vezes, se faltam informações ou se o prontuário não é bem preenchido, o perito não consegue chegar numa conclusão a respeito do que aconteceu. Se houve o erro ou se não houve o erro. No entanto, a legislação ela tem uma saída para esses casos, né? Aplica-se nessa relação médico-paciente o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que nesses casos você inverte o ônus da prova. Eu sei que é uma linguagem um pouco técnica, mas é basicamente dizer assim, em casos de erro médico, o médico é que tem que provar que ele fez tudo certo. Então, se ele não apresenta um prontuário bem preenchido, se ele não apresenta um prontuário com todas as informações que possam levar o perito a chegar numa conclusão, pela legislação é fácil de resolver. O juiz ele vai entender, teria que entender pelo menos, né, que o médico não conseguiu cumprir o dever processual dele de provar que fez tudo certo, e aí o julgamento da ação teria que ser favorável ao paciente ou aos familiares que entraram com a ação. No entanto, muitas vezes a gente não vê isso, né? No dia a dia, lidando com esse tipo de ação. Muitas vezes acontece do prontuário tá mal preenchido, ou tá faltando informações. O perito não chega na conclusão do que aconteceu, ele não pode dizer se aconteceu o erro ou não. E aí, mesmo assim, o juiz entende que daí ele vai julgar a ação a favor do médico, porque não haviam informações necessárias, né? Mas isso são casos que vão acontecendo, nós vamos recorrendo, até a gente conseguir chegar numa solução definitiva para isso, né?